Bom dia, Colher. Feliz de ver todos vocês, me sentir em casa, uma das casas de Jesus. A gente sente a alegria e a honra de estar junto, construindo juntos, um trabalho que não nos pertence. Né? Vamos sempre lembrar disso, que esse trabalho não é nosso. E que um dia o Alfredo não vai estar na frente da coordenação da Colher. E a Colher, se Deus quiser, vai seguir em frente sem o Alfredo. Um dia nós não estaremos aqui. E se Deus quiser, trabalhos maiores, mais bonitos, sempre existirão. Para a gente dar conta da gleba de Nosso Senhor, que é a terra inteira. O Alfredo me pediu para lembrarmos a todos de uma passagem de Jesus que dissesse para nós do que é que a gente está fazendo aqui. Para a gente lembrar do que a gente está fazendo aqui, para a gente não se perder no trabalho. Porque o risco da gente se perder como trabalhadores do Mestre sempre existe. Porque nós somos por demais imperfeitos. Né? É por isso que a gente mora na Terra. Eu sempre brinco com vocês contando que a Terra é tão atrasada que cuidava da gente só os Flintstones, lembra? Só os mundos primitivos, dinossauros. Então é nessa casa que a gente está. Então vocês imaginam como nós somos. Mas ainda assim Jesus conta conosco. Né? Teresa de Calcutá dizia que ela sabia que ela era só um grãozinho de areia, mas ela sabia que a praia fica diferente sem aquele grão. Então esses aí somos nós. Lembrando de Jesus, já que a gente está na casa de Paulo e a gente vai reviver todos os dias o amor cristão, vamos buscar isso pra gente. Vamos lembrar de um dia que está nos evangelhos, está em Lucas, está em Mateus também, mas nos é contado assim nas minúcias por Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova. Humberto de Campos faz um download, pessoal, das passagens do evangelho. Como é que os espíritos superiores conseguem fazer isso? É que tudo fica gravado no plasma, no éter universal, no fluido cósmico, tá bom? A sua história fica gravada em você, no seu corpo perispiritual. A história dos mundos fica gravada no fluido que envolve os mundos. Por isso que os espíritos superiores conseguem baixar imagens, olhar e contar pra gente como é que foi. Humberto de Campos faz isso com maestria lá em Boa Nova. E conta de um dia, perto já do dia, aproximava-se o momento do Gólgota, né? Jesus sabia o que viria, o dia da crucificação. Aproximava-se ali da Páscoa, da comemoração da Páscoa, né? Judaica. Jesus estava com os discípulos, jantando. E nesse momento os discípulos, ainda naquele momento, crianças espirituais, parecem um pouco com a gente agora, só um pouquinho. Quando a gente desperta e fala, Jesus, eu entendi. Quando a gente fala do Evangelho. Naquele momento os discípulos não tinham ainda clareza do que viria para eles. O trabalho hercúleo que estava vindo pela frente. E eles foram gigantes na tarefa, né? Mas naquele momento, exatamente, eles não tinham certeza disso. E aí, encantados com a boa nova de Jesus, com essa boa notícia, que deve nos encantar, tá, pessoal? Deixar o Evangelho de Jesus chegar no nosso coração e nos emocionar. Como dizia o Chico, para a gente ir na essência. Porque por muitas vidas a gente esteve lá na letra, ainda decorou o Evangelho inteiro, né? Todo mundo sabe o Evangelho de cor. O que é que foi que Jesus falou quando estava na crucificação? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O que o anjo Gabriel falou para Maria na soleira da porta? Ave Maria, tu é cheia de graça. A gente sabe o Evangelho todinho de cor. Mas chega um dia na nossa vida, na nossa caminhada, em que o Evangelho entra no coração e a gente fala assim, eu entendi. Nessa hora a emoção é grande demais, toma conta da gente. Esse era o momento dos discípulos ali. Parecendo crianças em volta de Jesus, comendo com ele, e eles contavam que eles iam ser os maiores julgadores daquela boa nova. Um dizia assim, eu já sei, vou para Cesareia de Filipe, vou contar para todo mundo como vai ser. O outro dizia assim, não, eu vou para Atenas. Subirei lá no Aerópago, vou falar de Jesus. O outro escrevia, o outro era Mateus. E ele falava assim, não, vou escrever todas as cartas do mundo, todo mundo vai saber do Evangelho. Cada um queria contar como ia fazer. Jesus em silêncio, observando as crianças dele, na verdade os gigantes que ele havia escolhido, né? Mas naquele momento eram felizes ali, crianças fazendo aquele barulho, aquela guaravaria na refeição. Jesus em silêncio levanta, pega um pano de linho branco, enche uma bacia com água, silêncio. Aproxima-se do primeiro, que é Pedro, tira as apercatas de couro do pé do amado discípulo, se propõe a lavar os pés de Pedro. Aí Pedro não aceita, não, mestre, peraí. Jesus fala para ele que ele fizesse parte daquele momento importava. Estava ensinando a Pedro também a receber as graças que caem abundantes para nós, né? Aí Pedro fica sem saber o que dizer e fala, mestre, então lava a minha cabeça também. E Jesus lava os pés dele, os apóstolos, os discípulos ainda, né? Eles se tornam apóstolos depois, lá no Pentecostes, quando eles saem em missão apostolar.
Os discípulos impactados com a cena do mestre, Nosso Senhor lavando os pés de um deles, para começar a partir daquele lavar dos 12, os discípulos ficam em silêncio. Jesus, na amorosidade do nosso mestre, fala para eles, é assim, aquele que quiser ser o maior na terra, sirva aos demais. Que o trabalho de grandiosidade na terra é medido pelo quilate do serviço que o seu coração se dispõe a doar na terra. Todo tipo de serviço, colocar de você. E eles entenderam e aceitaram o lava-pés. Jesus compartilhando com eles que o maior da terra seria sempre aquele que servisse mais. E ele encerra dizendo que o Filho do Homem, ou seja, o Filho de Deus que veio para o homem, o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Caminhando com Jesus, pessoal, aprendendo com Jesus, a gente entra no acolher e sai do acolher para a nossa vida, guardando em nós o espírito de serviço, tá? Jesus vai nos chamar para servir o tempo todo. Quando a gente estiver na nossa frente, quando a gente estiver fora da frente, quando a gente estiver na vida de relação, lá fora, em casa, na via pública, Jesus está nos convidando a servir. Que tipo de serviço meu coração se predispõe a doar na terra? Essa é a reflexão, tá bom? Que eu quero que nós todos levemos daqui. Eu quero devolver a palavra ao Alfredo para encaminhar as palavras que creio que sejam de encerramento. Obrigada, pessoal.